Como jornalista, eu passei mais de 30 anos da minha vida, né, profissional, principalmente no Jornal do Comércio. Trabalhei no Diário de Pernambuco, trabalhei na Última Hora, edição de Pernambuco. Então, sou cineasta amador. A jornada foi um movimento que criou, depois teve outros movimentos, assim em Sergipe, no Paraná, um festival. Aqui a gente realizou festivais de Super 8, mas a jornada foi básica para desenvolver o movimento Super 8 de Pernambuco. Quer dizer, nesse primeiro festival, 1973, foram 13 filmes de 13 pessoas diferentes, inclusive Geneton, Fernando Spencer. E lá a gente tinha... havia a censura muito forte, porque era justamente no período da ditadura militar, mas o ICBA, que era a Associação de Brasil-Alemanha, o diretor conseguia manter uma total liberdade dentro do ICBA. Então, além de exibir os filmes sem censura, toda noite havia debates assim, muito acirrados, e coisas que na época não havia possibilidade de você fazer debates em nenhuma universidade, em canto nenhum. Então a jornada teve uma importância fundamental. E nessa época ele promoveu assim, os jornalistas, os cineastas. Era Fernando Spencer, que era do Diário de Pernambuco, dava cobertura no Diário de Pernambuco, e eu no Jornal do Comércio. Eram as duas pessoas principais do ponto de vista de cobertura. E aí apareceu várias pessoas, não é? Tivemos muitos prêmios lá. Eu sempre defendia o cinema pernambucano como participante, não realizador, porque eu fazia os filmes, mas não terminava. Em geral, não terminava os filmes. Jamais sempre dizia que eu era o cineasta dos filmes inacabados. O Super 8 ele veio porque era um tipo de cinema que você tinha possibilidades individualmente de se equipar. Você comprava, cada cineasta comprava todo o equipamento, né? A filmadora, a montadora, o editor, né? Um editor pequenininho. Para exibir também a gente tinha, cada um tinha seu projetor, não é? Então isso era uma grande facilidade, quer dizer, você ter dinheiro suficiente para financiar os filmes. E as pessoas que participavam eram todas amadoras, quer dizer, pessoas que não ganhavam dinheiro por isso. Então os atores, os fotógrafos, tudo era na base do amadorismo, de gostar de fazer cinema. Eu acho que a grande vantagem do Super 8 foi justamente isso. A possibilidade que muita gente que queria fazer cinema fizesse, não é? Porque tinha como o meio materiais para fazer. E existiu o movimento Super 8 enquanto existia abertura nas universidades. Por exemplo, a Jornada da Bahia era promovida pela Universidade da Bahia. E também em Sergipe teve a promoção da universidade, no Paraná também, em outros cantos aqui, Maranhão também teve festivais. Aqui a gente tinha ligação com a Fundação Joaquim Nabuco. Na época era Instituto Joaquim Nabuco, né? Então, foi dentro desse clima que se criou os filmes. Quando houve um fechamento nas universidades, não fizeram mais os festivais, o movimento acabou, praticamente. Porque um ou outro ficou ainda fazendo alguma coisa e tal, mas
O básico você fazia porque que tinha que mostrar no festival. Não havendo festival, não havia possibilidade. Eu não sei se foi uma coisa política que mandaram que as universidades não dessem mais apoio. Provavelmente deve ter acontecido, porque era uma fuga contra a censura que existia. Super 8 é um tipo de filme que não dá a possibilidade de você fazer exibições para grandes públicos. Mas a arte cinematográfica, ela independe do suporte material que ela seja. Quer dizer, a minha visão é de que em qualquer suporte que você faz cinema, essa arte, essa sétima arte. Porque você utiliza, a questão é técnica. O artista, ele tem de aprender a utilizar a técnica que ele tiver em mãos. Né? Quer dizer, por exemplo, Fernando Spencer, ele fazia Super 8 como fazia 35mm. E o problema é que você tem uma imagem lá. Você pode pegar um 35mm e passar numa telinha pequena. Você não deixa de ser o filme. O fato de o filme ser exibido numa televisão, seja ela pequena ou seja de 40 polegadas, 50 polegadas, não vai modificar a essência do filme. Do ponto de vista cinematográfico, do ponto de vista da estética, né, da narrativa cinematográfica, não interessa qual é o suporte. Você pode fotografar e depois juntar os filmes, as fotografias, e vai juntando até que faz um filme. Desenho animado, é cinema ou não é cinema? Quer dizer, se fosse essa questão de Super 8 não ser cinema, desenho animado também não era cinema. Claro que existem milhões de maneiras de fazer cinema. Por exemplo, você pode gostar mais de um filme americano que é feito com câmeras super poderosas, iluminação, fotografias, e isso e aquilo, música, não sei o que lá. E você pode gostar de uma cena, um cara caminhando na rua, e você filmando aquela cena, só um cara caminhando na rua, e ser um cinema maior do que o cinema de Hollywood. Pelo menos para a visão de um espectador, como no meu caso, por exemplo. Eu gosto muito mais de um filme especificamente ligado a determinados temas, do que um filme que tenha 1000 equipamentos técnicos. Está entendendo? O problema principal é esse. Eu acho que o Super 8 foi cinema. Enquanto ele foi utilizado, e quando ele é utilizado, é cinema, porque o importante no cinema não é o equipamento. O importante é a utilização que você faz da imagem. É lógico que o super-oitista, em geral, ele era o roteirista também, ele era o cinegrafista, né, filmava e muitas vezes montava. Mas tinha Lima, que era um montador oficial de todo mundo. Né? Jomar mesmo, ele não filmava, ele não sabia filmar, ele não sabia nada de técnica. Ele tinha as ideias e outras pessoas faziam o filme. Todos os filmes dele com vários cineastas assim, separados dele. Né? Agora, Fernando Spencer filmava todos os filmes dele. Ele mesmo era o cinegrafista também. Né? E depois, às vezes montava, ou às vezes montava com Lima. Né? Quer dizer, essa coisa de grupo sempre houve. Inclusive, a gente criou um grupo Super 8, de Pernambuco, que a gente dava cursos de cinema, depois fazia filmes. Tem um filme Recife 0 km, feito por uma turma que foi aluno meu, né? Uma turma que foi aluna minha. E assim, quer dizer, essa situação que existe no cinema pernambucano atual já é antiga. Ele, sem dúvida nenhuma, esse pessoal que está fazendo cinema hoje, sem dúvida nenhuma, teve a experiência nossa. Inclusive eu e Fernando Spencer, eles tiveram como comentarista de cinema. Há muitas coisas que a gente comentou, que a gente ligado
eu, principalmente, era muito mais ligado ao cinema brasileiro, não só ao cinema pernambucano, mas ao cinema brasileiro em geral. Tanto que os 2 livros que eu publiquei sobre cinema, de coisas publicadas no Jornal do Comércio, são todos sobre cinema brasileiro. Eu pretendo publicar ainda o que eu publiquei sobre cinema estrangeiro, mas, em primeiro lugar, eu fiz 2 livros que é tudo sobre cinema brasileiro. Então, a gente tinha uma ligação. A gente foi um estandarte aqui. Eu e Spencer, sem dúvida nenhuma. Ninguém pode negar esse papel que nos anos 70, 80, a gente exerceu. Eu acho fundamental que se conheça a história. A gente vê muita gente, muitos jovens aí que fazem filmes e que vão dar entrevistas, por exemplo, e parece que nunca existiu nenhum cinema em Pernambuco fora o que ele está fazendo. Quer dizer, mas isso é uma questão de formação, formação cultural, formação humana, inclusive. Você saber que o mundo não é uma coisa isolada. O presente não existe sem o passado. Então, você tem de acompanhar, pelo menos minimamente que seja, o que foi feito, aquelas pessoas que trabalharam, que produziram em determinado período. Por exemplo, o Pernambuco tem uma história desde os anos 20, né, com o ciclo do Recife, depois teve, nos anos 40, teve Coelho Sai, depois tem o movimento Super 8, depois teve os curtas-metragens. Esse pessoal que está fazendo cinema longo hoje, fizeram muitos curtas-metragens. Quer dizer, tem um movimento, todo um movimento em torno dos curtas-metragens. As universidades que apoiaram muito o movimento cinematográfico, não é? Os jornalistas que apoiaram, eu e Fernando Spencer, está entendendo? Que a gente tinha uma ação concreta, quer dizer, ninguém falava simplesmente dos filmes, como o pessoal do Rio de Janeiro e de São Paulo falava muito mais só de filme estrangeiro, filme de Hollywood. A gente aqui falava sempre sobre o movimento local e dava cobertura aos movimentos locais e também o movimento cinematográfico que era feito no Brasil.